Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 6. Então, hoje nós vamos continuar a parte de oferta e demanda, que é o nosso modelo carro-chefe ao longo de toda a disciplina de economia, ao longo de toda a ciência de economia. Alguém tem alguma pergunta ou logística? Uma questão que surgiu na aula passada sobre a monitoria, foi expressado a noção que talvez o monitor não tem tido contato. Eu fiquei de falar com ele, eu não falei com ele, mas deixa eu botar aqui no chat o e-mail dele. Então, só ver uma coisa aqui. E o nome dele também. Se alguém precisar de... Aí o e-mail e o nome dele, qualquer dúvida. Acho que vocês já tinham isso, mas caso alguém tenha chegado mais tarde e esteja em dúvida. Questões sobre... O primeiro controle não é agora, vai ser depois. Vocês vão ser avisados antes. Mas também sobre as aulas que os monitores dão. Certamente, quando eles dão essas aulas, eles avisam antes também, mas tenha certeza que você está em contato com eles, a página deles e essas coisas todas. E de qualquer jeito, eu vou hoje entrar em contato com eles sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui. Sempre bom dar uma olhadinha lá no SIGA para ver onde é que a gente está. Então, eu botei aqui também, logo no que foi a primeira aula, porque aparece no topo da tela, botei aqui o e-mail e o nome do monitor. Então, onde é que a gente está? Já vimos isso aqui tudo. Estamos aqui, 4/8. Fatores que influem na demanda, equilíbrio de mercado, a gente já viu isso aqui. E hoje, talvez, a gente até já entre em elasticidade de preço. Então, a gente já tá indo para frente, mas isso é bom porque, às vezes, você vai precisar de mais tempo depois para outras coisas. Então, é isso. Só para ver onde é que a gente vai, tem essa parte toda de oferta e demanda, depois vamos ver elasticidade, depois vamos ver estruturas de mercados, monopólios, oligopólios, concorrência perfeita. Depois tem uma parte sobre contabilidade nacional, como é que a gente mede PIB, mede o crescimento da economia. E aí, finalmente, uma parte sobre índices de preço. Como é que a gente lida com inflação, a gente vai comparar preços no passado com preços no presente, mas teve inflação no meio, como é que a gente compara? Isso é muito importante. E aí, esse vai ser a matéria da primeira prova, depois vem revisão, vai ter aula dos monitores, nesse ínterim vai ter algum controle de leitura aí no meio. Essa primeira parte, antes da primeira prova, vai ter um só controle de leitura, depois da primeira prova haverá dois. Então é isso. Deixa eu compartilhar os... Ok. Foi aqui que a gente parou, mas vamos fazer uma breve revisão, porque isso que a gente viu na aula passada é fundamental. A gente vai aplicar isso para tudo quanto é outro tipo de mercado. É bom a gente ver. Então, vamos começar daqui. Isso aqui, oferta e demanda. A gente viu da onde vem a curva de oferta, da onde que vem a curva de demanda. Aqui é a curva de oferta do mercado. Então, a gente pegou todos os produtores, né? No exemplo aqui é arroz, mas podia ser cortes de cabelo, podia ser carros, podia ser cebola, podia ser empréstimos, podia ser mão de obra. Está vendendo sua mão de obra, está procurando emprego. Então, a oferta de mercado é a oferta de cada indivíduo
nesse caso aqui, produz arroz, e a gente somou, a gente agregou e conseguiu a oferta de mercado. Claro que a gente poderia fazer um diagrama de oferta e demanda de um indivíduo. Então, a gente pega um produtor de arroz e vê quanto que ele está disposto a oferecer para cada nível de preço, quanto que ele está disposto a produzir de arroz. E a curva de demanda? A curva de demanda são as pessoas que demandam arroz, que são os consumidores em geral. Quase todo mundo, né? Quase todo mundo quer arroz. Mas você é sensível a preço. Quanto mais caro for o arroz, o menos que você quer. Isso que dá essa inclinação negativa da curva de demanda, que esse é um fato muito importante. É totalmente óbvio e intuitivo. Qualquer criança sabe, né, que quanto mais caro alguma coisa é, o menos que as pessoas vão querer comprar. Mas é muito importante. É tão importante que a gente chama de a lei da demanda. A lei da demanda. A gente vai ver, talvez hoje, mas certamente até a próxima aula, uma exceção à lei da demanda, uma exceção ao fato que, à medida que o preço aumenta, a demanda cai. Mas essa exceção é tão esdrúxula, é tão forçada, assim, é tão excepcional, que só reforça a ideia de que a lei da demanda é universal, é uma coisa ubíqua e poderosa. Tá, aí tem a curva de oferta e a curva de demanda. O próximo passo é achar o equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? O que a gente quer dizer com equilíbrio? Equilíbrio quer dizer uma situação em que a gente espera... Oferta e demanda é um mercado. Então, o mercado é uma coisa dinâmica, as coisas estão mudando, os preços estão mudando, a quantidade está mudando, mas, eventualmente, a ideia de um equilíbrio é quando esse mercado chega no equilíbrio, num ponto que as coisas param de mudar, e tudo para. E aquele que é o equilíbrio. E enquanto nenhum choque vier de fora do modelo, você fica no equilíbrio. Então, essa é uma metáfora. A economia foi construída lá no século XIX, começo do século XX, muito baseada em física, analogia da física mecânica. Essa ideia de equilíbrio, um sistema físico, seja planetas rodando em torno do Sol, seja uma bala de canhão sendo atirada, balística, ou um navio mexendo, um bólido atravessando, ou talvez o exemplo que eu dei na aula passada, um pote curvo assim, e você solta uma bolinha nele, e no começo você tem uma certa dinâmica, a bolinha começa a subir e descer, ela não está em equilíbrio, ela está se mexendo, tem forças atuando sobre ela, essas forças é gravidade e a força das paredes do pote e a força da fricção do ar, e todas essas forças vão agir, mas eventualmente a bolinha chega no equilíbrio, ela vai parar em algum lugar. Nesse caso é bem previsível, se o pote for pontudinho assim, a gente prevê que a bola vai parar lá no ponto. Às vezes não, às vezes até ela para um pouquinho antes, talvez esbarra numa coisinha, dá uma certa fricção na parede e ela fica lá. Pode acontecer. Então, essa é a metáfora, mais ou menos, que se usa em economia. Então, aqui você tem um mercado, que talvez seja o pote, e você tem as forças agindo, que são... Aqui é a agência humana, que as pessoas querem, têm preferências, têm poder de compra, e elas precisam de coisas e querem coisas e interagem, e os produtores têm a motivação de conseguir lucro, de conseguir ganhar sua vida, e essas forças agindo todas, e as restrições todas, basicamente a escassez, lembra da primeira aula? Então, a escassez é uma força importante agindo sobre o sistema, né? Todo mundo não pode ter tudo. E tem todas as outras forças aqui. Se é plantadores de arroz, você tem o clima, você tem pestes, tem chuva e tem tudo mais. E essas forças agem, mas eventualmente a ideia é que elas chegam no equilíbrio. E aí o equilíbrio está aqui. Nesse nosso exemplo, o equilíbrio é que o preço vai ser 4, sei lá, por tonelada ou por quilo, R$4 por quilo. E a esse preço, nesse mercado, aí você diz, qual é esse mercado? Vamos dizer que é Brasília, né? O mercado geralmente tem que dizer exatamente, é o mercado mundial, é o Brasil, é Brasília, Asa Norte, é um supermercado em particular, é uma feira, o que é? É online.
Então, nesse mercado que a gente está tratando, a gente prevê que a R$ 4 o quilo, a quantidade de equilíbrio vai ser, sei lá, 22, é o que está ali, né? 22. E aí a gente viu... Bom, deixa eu só dizer mais um comentário. Essa metáfora mecânica, de física mecânica, é a principal em economia, mas é muito criticada. Dentro de economia, muita gente diz, não, seria muito melhor uma metáfora biológica, onde o mercado é uma ecologia, e as coisas emergem, tem ciclos de vida e caem. Mas aqui em Introdução à Economia, o ponto não é esse. O ponto vamos continuar com a nossa metáfora mecânica. E aí, uma vez que a gente atingiu o preço e o equilíbrio, o equilíbrio que nos dá o preço e a quantidade de equilíbrio, a gente sabe que por trás disso está aquela premissa, aquela ideia do ceteris paribus. Tem, obviamente, Não está no slide, não? Pera, deixa eu mutar aqui, porque tem gente com o microfone aberto. Pronto. Deixa eu voltar lá. Tá? E aí, a gente sabe que tem esse equilíbrio, mas tem um monte de outras variáveis que influenciam na demanda do arroz, que influenciam na oferta de arroz, mas elas não estão aparecendo aqui no gráfico que a gente está vendo aqui. O gráfico só tem duas variáveis, é preço e quantidade, porque é muito mais fácil para a gente desenhar no pedaço de papel que tem duas dimensões, a gente precisa de uma dimensão para cada variável. Então, o jeito que a gente lida com isso, a gente diz assim, essas são as nossas duas variáveis de maior interesse, realmente, preço e quantidade, e as outras, a gente simplesmente deixa elas fixas. A gente deixa elas ceteris paribus. Mas isso não quer dizer que a gente esqueceu delas e a gente presume que elas não são importantes. Não, a gente vai chegar e dizer, a gente quer saber, isso que a gente vai fazer hoje. E se mudar uma dessas variáveis ceteris paribus? Pega uma das mais óbvias, uma das mais importantes, renda. Você tem esse mercado aí, o mercado está em equilíbrio, preço 4, quantidade 22, mas de repente vem um período bom nesse país, nesse lugar aqui, para a maioria das pessoas nesse lugar, e a renda deles sobe. A renda deles, de um ano para o outro, subiu 30% em período de bonança. Aí o que vai acontecer? A gente pode imaginar que esse equilíbrio não vai persistir. Alguma coisa vai mudar. Uma das variáveis que estavam fixas mudou. E aí o que a gente vai fazer agora é justamente um método que chama estática comparativa para a gente achar o novo equilíbrio. Achar o novo equilíbrio quando mudou uma coisa só. E repara que isso é muito importante, porque daí, seja lá qual novo equilíbrio emergiu, aumentou o preço, diminuiu a quantidade, ou alguma coisa assim, a gente sabe o que originou ele. A gente pode dizer com segurança que o novo equilíbrio, que a mudança veio devido à alteração da renda, né? Porque na vida real é difícil fazer isso, porque na vida real todas as variáveis estão mudando ao mesmo tempo. A renda sobe, mas ao mesmo tempo o clima piorou, as preferências mudaram, as expectativas mudaram, os preços dos outros bens mudaram, o preço dos tratores, do fertilizante, do transporte. E aí você não sabe, você viu que mudou o equilíbrio no mercado de arroz, mas você não sabe identificar por que mudou. Qual foi a variável que mudou? Ao fazer um exercício de estática comparativa, onde a gente mantém tudo mais fixo, muda só uma das variáveis ceteris paribus, e aí a gente vê um novo equilíbrio, a gente pode dizer essa mudança se deve à variável que a gente mudou. Vou fazer isso, então. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Uma dúvida? Então, vamos lá. Alguém só te pegar o relógio para eu saber onde é que a gente está. Então, vamos lá. Estática comparativa. A gente vai partir de um equilíbrio.
Vamos para outro equilíbrio. A gente não vai realmente ver o caminho percorrido de um equilíbrio para outro, mas vamos comparar os dois equilíbrios. Então, a receita está aqui. Comece em uma situação de equilíbrio. Vamos começar aqui de uma situação de equilíbrio. Vamos mudar um dos parâmetros. E aqui, só um pouquinho de a terminologia. Quando a gente chama eu chamei algumas coisas de variáveis e outras de parâmetro. Por quê? Qual que é a diferença? Bom, variáveis, as nossas variáveis são preço e quantidade, né? As variam, são variáveis. E que as outras também variam, né? Renda, preço dos outros bens, clima, tecnologia, tudo são variáveis. Mas como a gente está deixando elas fixas, a gente chama de parâmetro. Então, os parâmetros são, eles vêm de fora do modelo. Ou outro jeito de falar isso, são exógenas. Exógenas ao modelo, vêm de fora do modelo. E as variáveis endógenas, que são determinadas dentro do modelo, são preços e quantidades. Então mude um dos parâmetros e daí acha um novo equilíbrio. E esse novo equilíbrio, a gente pode dizer que a mudança se deve ao parâmetro que mudou. Como é que vamos fazer isso? Vamos fazer isso fazendo 3 perguntas. A gente começa no equilíbrio, tá? A gente muda um parâmetro e a primeira pergunta é a seguinte: a mudança desse parâmetro afeta qual lado do mercado? Ele afeta a demanda, afeta a oferta ou afeta ambos? A gente vai ver exemplo dos 3 casos. Como é que você vai saber? Geralmente usando a lógica. Para pensar um pouquinho o que a gente conhece dos mercados, geralmente é relativamente óbvio. Aí, segunda coisa, em que direção se dá esse efeito? Bom, se a gente determinou que o aumento da renda afeta a demanda, a gente quer saber em que direção. E geralmente é meio óbvio, né? Se aumenta a demanda, geralmente as pessoas vão querer mais. Vai deslocar a curva de demanda negativamente inclinada. A gente vai ver no gráfico agora, vai para a esquerda. A gente fez isso na aula passada. A gente viu os deslocamentos da curva da demanda, em vez de deslocamentos ao longo da curva. Deslocamentos da curva de oferta. Os deslocamentos ao longo da curva de oferta. E aí, a gente olha com as novas posições das curvas de oferta e demanda, a gente vê qual foi o equilíbrio. E a gente compara o equilíbrio novo com o equilíbrio antigo. Vamos fazer isso com exemplos, que fica mais fácil entender vendo exemplos. Então, o nosso exemplo é arroz ainda. Então, a gente começa com um determinado equilíbrio de arroz, que a gente viu o diagrama agora há pouco. E aí, vamos ver o choque. Qual é o choque? Tem outros nomes para isso também. Qual é a mudança ou qual é a perturbância? Esse nome é engraçado. Alguma coisa perturba o equilíbrio. Então, perturbância ou a disturbância. São jeitos que, às vezes, você vê escrito por aí. Então, aqui está a perturbância. De repente, surgiu uma nova semente de arroz mais produtiva. Então, a Embrapa ou alguém, ou a Monsanto, alguém inventou uma nova semente, e essa nova semente, com os mesmos insumos, mesma quantidade de terra, trabalho, chuva, etc., dá mais arroz. Dá mais pés de arroz, mais cabeças de arroz, grãos maiores, mais gostosos, mais nutritivos, seja, então dá mais arroz. Aí, vamos fazer a primeira pergunta. Essa mudança afeta qual lado do mercado? Oferta, demanda ou ambos? Então, pensa assim, os produtores estão usando a nova semente, então, com os mesmos insumos, estão tendo mais arroz. Então, isso é oferta, né? Afetou a oferta aumentou. A segunda pergunta é essa: em que direção que aumenta? A oferta vai aumentar, vai se deslocar para fora. A gente já vai ver no gráfico. E aí, vamos olhar o novo equilíbrio. O que acontece? Então, vamos pegar aqui. Então, aqui está a oferta e demanda. O oferta 1 é o nosso primeiro momento, o momento 1. A demanda 1, a demanda não vai mudar, então ela vai ficar, ela não está sendo afetada pela nova, ela não está sendo deslocada. O preço e a quantidade vão ser afetados, mas a demanda em si, o consumidor
Talvez o exemplo que eu dei, talvez até dei um exemplo errado. Vamos dizer assim que essa nova semente, ela dá exatamente o mesmo arroz que dava antes, não é mais nutritivo, não é mais nada, é exatamente o mesmo arroz, só que dá muito mais arroz, muito mais produtivo. Então a demanda não liga, a demanda que vai comprar no supermercado nem sabe que o arroz agora é da nova semente ou da semente velha. Ele só quer saber, pô, é o mesmo arroz, qual é o preço? Então a demanda não está mudando. Se fosse um arroz diferente, talvez a demanda mudasse, né? Mas no meu exemplo, então, não é um arroz diferente. Mas a oferta, sim, ela muda. O produtor, com os mesmos insumos, ele consegue produzir muito mais, então está deslocando a curva de oferta para a direita. Porque isso quer dizer o seguinte, ao mesmo preço que ele, antes, ele estava a esse preço P1, ele estava disposto a vender Q1, agora ele está disposto, a esse preço, ele está disposto a vender bem mais. A gente viu isso na aula passada. Faz sentido, né? Ele vai ganhar mais dinheiro. Então, se vocês fizerem essa mudança para todos os pontos da curva, é como se a curva deslocasse. E a curva deslocando, nós temos um novo equilíbrio, o equilíbrio 2. Então, está aqui o equilíbrio inicial, vem um choque, o choque é a nova semente, ela afeta a curva de demanda, e o novo equilíbrio está aqui. E a gente analisa o novo equilíbrio. Ele significou o quê? Uma queda no preço, o arroz ficou mais barato, e a quantidade comprada, a quantidade de equilíbrio, a quantidade comprada e vendida, que em equilíbrio tem que ser iguais, oferta igual a demanda, aumentou. E isso é bastante intuitivo, né? Se pensar bem, olha, teve um choque de oferta positivo, um choque que aumentou a quantidade de arroz produzido, faz sentido que o preço do arroz vai cair e que mais arroz vai ser transacionado. Então, bem intuitivo, talvez se nem precisasse fazer um diagrama de oferta e demanda e passar e fazer passo a passo, talvez sua própria intuição. Claro que se tiver qualquer choque de oferta, aquele bem vai ficar mais barato, ceteris paribus, né? Se tudo mais constante, vai ficar mais barato e as pessoas vão comprar mais. Mas às vezes não é tão óbvio, por isso que é interessante, às vezes, usar o diagrama. Aqui, só para mostrar como é que seria um choque na direção contrária. Então, se em vez de ser, se o choque, se a perturbância, em vez de ser uma nova semente de arroz, fosse uma estiagem quer dizer que parou de chover, choveu muito menos, ou uma peste, alguma coisa que fosse ruim para a produtividade agrícola, aí o choque da oferta seria na outra direção. Está aqui. Então, nesse caso, a oferta diminuiu, ela se mexeu para cima e para a esquerda. E com isso, o equilíbrio foi de E1 para E2, o preço sobe, que é intuitivo também, se teve escassez de chuva, o preço do arroz vai subir, e com esse preço novo, a quantidade comprada vai ser menor. As pessoas vão comprar menos arroz, vão substituir de arroz para produtos substitutos, ou simplesmente comer menos. Vamos ver exemplo 2. Então, aqui é um exemplo onde o choque vai ser em cima da demanda. Esse aqui é um programa governamental de compra de arroz para ter estoques de segurança alimentar. Se você pegar os slides lá na minha homepage, vai estar um pouquinho diferente isso. Estava meio confuso, então eu deixei mais claro. Então, o que é esse programa do governo? E esses programas existem de fato. O governo, toda vez que tem a safra, a ideia é que o governo não deve, num país capitalista e em mercados agrícolas, isso é verdade, é melhor não interferir muito. Deixa a oferta e demanda funcionar, deixa a oferta e demanda refletir a escassez, trazer para as pessoas, para os produtores ofertantes, a informação sobre a escassez de todos e as preferências e as condições de mercado, e essa informação fluindo deixa o mercado ajustar o preço. Só que o que o governo faz, às vezes, é isso aqui. Diz assim, às vezes mercados agrícolas têm problemas, então a gente vai fazer um estoque de segurança. Nós, governo, vamos comprar um monte de arroz, a gente vai e compra um monte de arroz,
ao preço de mercado. O governo é só mais um comprador. Você está lá comprando, sua avó está comprando, as escolas estão comprando, e aí o governo vai lá e compra arroz também. Mas ele pega esse arroz e ele estoca. Ele deixa guardado, o arroz não é tão perecível assim. A agência que faz isso chama Conab, fica lá perto do Parque da Cidade, na entrada ali tem a Conab ao lado, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, alguma coisa assim. Em economias planificadas, não capitalistas, como a União Soviética, esse tipo de companhia fazia ele regulava todo o estoque. Ele pegava tudo que era produzido, ele que decidia quem é que vai comprar quanto, pegar quanto que recebe quanto, e era um desastre. Era um desastre porque é muito complicado, mesmo com boas intenções, mesmo com capacidade técnica, você não consegue lidar com toda a complexidade que o mercado existe. Mas o mercado consegue, essa é a beleza de mercados. Ele processa essas informações de escassez, abundância relativa, preferências e todas as outras dificuldades e facilidades e determina um preço e uma quantidade que satisfazem a oferta e demanda da melhor maneira possível. Então, o exemplo é esse. O governo está indo lá e comprando um monte de arroz. Então, isso afeta o quê? A demanda. Isso afeta a demanda porque, essa é a nossa primeira pergunta, porque o governo está demandando arroz. Então, aumentou relativo ao equilíbrio anterior, onde o governo não era um comprador de arroz, o resto da população estava comprando arroz, mas o governo não. Agora tem o governo, que é um grande comprador, né? Ele comprou uma quantidade expressiva, então aumentou a demanda. Vai deslocar a curva da demanda, a gente vai ver a direção no gráfico, e aí vamos analisar o equilíbrio. Então, está aqui. A oferta não vai mudar. A oferta está aqui, a oferta no período 1, situação 1, mas a demanda, sim. Esse é o equilíbrio inicial, sem o governo como comprador, preço de equilíbrio P1, quantidade de equilíbrio Q1, mas aí agora que o governo entrou, a gente vai perturbar, o choque é esse, entrou o governo comprando, então deslocou, a demanda aumentou, ou seja, ao mesmo preço, antes esta era a demanda, mantém o preço fixo, com o governo comprando, o governo comprou essa quantidade, além do que as pessoas comprariam ao preço 1, tem o governo comprando também, então a curva se desloca para a direita e para cima. Isso dá um novo equilíbrio, é 2. Então, vamos comparar o que aconteceu quando o governo entrou comprando arroz, o preço do arroz subiu, o preço de equilíbrio. Mais uma vez, faz sentido absoluto, talvez não precisasse desenhar um diagrama de oferta e demanda nesse caso, mas, de novo, tem outras situações em que você não vai conseguir fazer na sua cabeça, é melhor desenhar. E a quantidade aumentou, o preço aumentou, a quantidade aumentou. Então, esse foi um caso em que o choque é pelo lado da demanda, o choque de demanda. Vamos ver um exemplo em que o choque de demanda é um choque negativo. Então, esse caso, aqui, em vez de ser o governo comprando, a disturbância, a perturbância, o choque vai ser uma diminuição na renda dos consumidores. Então, vem um período de recessão, a gente meio passou, ou veio um Covid, alguma coisa assim, alguma coisa que fez a demanda cair. Então, nesse caso, a curva de demanda se desloca também, mas se desloca para a esquerda e para baixo. Ao mesmo preço em que antes se comprava, a demanda era E1, agora a esse mesmo preço, não mudou o preço, o que mudou foi alguma coisa fora do modelo. O preço continua igual, a demanda seria menor, seria mais ou menos por aqui, assim. Então, esse exemplo. A gente sempre faz as duas direções para ver. Agora vamos fazer o terceiro caso. A gente já viu um choque de oferta, a gente já viu um choque de demanda, agora vamos ver um choque oferta e demanda simultânea. Então, o exemplo aqui é o seguinte, você tem o
um programa do governo comprando o arroz. Então, esse programa não existia, mas, além disso, o governo comprou arroz, mas ele já distribuiu o arroz. Ele tem, digamos assim, tem a Conab, tem um programa de comprar arroz, mas o governo também tem um programa social de distribuir cestas básicas. E aí esse programa falou assim, ia comprar arroz, mas não, mas a Conab já está comprando, vamos usar, a gente está aqui no governo, a gente manda um memorando, vamos já pegar o arroz do próprio governo. Então, o governo está, ao mesmo tempo, ele está demandando arroz para o programa dele de estoques de abastecimento, da Conab, mas, ao mesmo tempo, o governo vai ofertar arroz. Ele está distribuindo cestas básicas que incluem arroz. Então, a curva de demandas vai mudar pelo programa de abastecimento do governo comprar arroz, mas a curva de oferta também vai mudar, porque o governo agora ele não está vendendo arroz, está distribuindo arroz, mas está ofertando arroz a preço zero, de certa forma. Então, as duas curvas vão mudar. E aí vamos ver o que acontece com o equilíbrio. Então, está aqui. Repara que eu pus as cores diferentes, então azul escuro é a situação 1, é o equilíbrio inicial. E aí as cores, o azul claro, são o equilíbrio 2. Então, o equilíbrio 1 está aqui, que nem antes, preço P1, quantidade Q1. E aí vem o choque. Primeiro, o choque de demanda. A demanda sobe de D1 para D2, porque o governo está comprando arroz. Aumentou a demanda por arroz. O governo é um grande comprador. Mas, ao mesmo tempo, teve um choque de oferta. A oferta deslocou, a oferta aumentou porque o governo está ofertando arroz. Está distribuindo arroz. Então, qual que foi o resultado? Nós somos do equilíbrio E1 para o equilíbrio E2. E1 para E2. Nesse caso, e eu vou fazer isso de novo depois. Repara do jeito que está desenhado. O choque de demanda foi relativamente pequeno, mas o choque de oferta foi grande. Sabe? Esse deslocamento da demanda, assim, 1 centímetro aqui, mas o da oferta foi uns 2, 3 centímetros. Então, o choque de oferta foi relativamente maior que a da demanda. E, em termos líquidos, o preço caiu. O preço caiu um pouquinho e a quantidade aumentou. E aqui, então, aqui que você sabe, não é tão óbvio assim. A oferta aumentando faz o preço cair, porque tem mais arroz sendo vendido, sendo distribuído. A demanda aumentando, aumenta o preço. Então, a oferta aumentando reduz preço, demanda aumentando aumenta o preço. Em termos líquidos, do jeito que foram desenhadas as curvas aqui, o preço caiu, mas caiu só um pouco, mas a quantidade aumentou muito. Esse é o novo equilíbrio. Deixa eu fazer de novo e fazer o tamanho dos choques diferentes. Então, aqui, antes eu tinha feito um choque de oferta grande de demanda pequena, vou fazer o contrário. Um choque de oferta relativamente pequeno. Lembra, a oferta aumentando reduz o preço. Um choque de demanda grande. Um choque de demanda aumenta o preço. E, nesse caso, em termos líquidos, você vê o equilíbrio de E1 para E2, o preço aumentou em termos líquidos. Ele teve forças opostas aplicadas a ele ao mesmo tempo, e em termos líquidos gerou aumento de preço, mas a quantidade também aumentou. A quantidade aumentou porque está aumentando a oferta e aumentando a demanda, a quantidade aumentou. Então, aí você pode imaginar que teria um caso, seria possível, a princípio, que o choque de demanda e o choque de oferta, o efeito deles sobre o preço, exatamente contrabalançassem um ao outro. Então, aqui eu fiz isso. Choque de oferta grande, choque de demanda grande também. Do jeito que eu desenhei, você vê que o equilíbrio ficou exatamente no mesmo preço. Nesse caso, o preço não mudou e a quantidade mudou. E isso pode acontecer.
um exatamente contrabalança o outro, mas é improvável, né, que vai exatamente calhar de ser isso. Geralmente, ou o efeito é maior na demanda ou é maior na oferta. Então, tá. Então, esse que é o exercício de estática comparativa, muito poderoso. A gente usa isso o tempo todo em economia. Por exemplo, como que a gente usa isso? Para chegar assim, como é que o governo faz um imposto novo? Coloca um imposto novo. Ou faz um programa novo. Ou então, o preço do petróleo sobe no exterior, ou tem uma guerra, ou tem um Covid, alguma coisa. Então, isso afeta, a gente quer saber o preço sobre um determinado mercado. É esse tipo de exercício que você vai fazer. Você quer saber, pega o mercado que está interessado, pega o equilíbrio inicial, oferta e demanda, daí pega esse choque que aconteceu, subiu o preço do petróleo, o novo imposto do governo, o novo programa do governo, aí pensa como é que ele afeta a curva de oferta. Não é nem pensar, às vezes pode pegar os dados e realmente ver como é que ele afetou, e daí faz o exercício de estática comparativa e vê qual é o impacto do programa, qual é o impacto do choque. Então, isso acaba essa apresentação de oferta e demanda. Depois a gente vai ver várias outras coisas a ver com isso. Já vamos continuar ainda hoje, temos tempo, com elasticidade. Mas para acabar isso, assim, pensando em termos de economia, toda a sociedade tem que tomar umas decisões. Às vezes implicitamente, às vezes explicitamente, às vezes está na Constituição, ou se não está, as decisões são tomadas de uma forma ou outra, mesmo que implicitamente, que é decisões econômicas, o que produzir, quanto produzir de cada uma daquelas coisas, como produzir, para quem produzir. Então, o que produzir. Então, o que a gente quer? Alimentos, moradia, infraestrutura, essas coisas todas, e uma sociedade tem que escolher isso. E também quanto produzir? Vamos produzir mais infraestrutura, ou vamos produzir mais alimentos, ou vamos produzir mais serviços, o que vai ser? Ou serviços que os pobres querem, o que os ricos querem, que as pessoas dessa região querem, que aquela, ou a gente quer mais meio ambiente e menos crescimento econômico, ou vice-versa, todos aqueles trade-offs que a gente falou. E uma vez que a gente decidiu, no bojo de responder as primeiras duas perguntas de como que a gente vai produzir, a gente vai produzir isso via mercado, via estatais, vamos produzir em São Paulo, vamos produzir na Zona Franca, vamos produzir coisas para trocar com o exterior em troca daquilo que a gente quer, produzir via comércio nacional, vamos produzir com tecnologia nova, tecnologia velha, tecnologia poluente, não poluente, uma tecnologia que gera muitos empregos ou que usa mais capital. E, além disso, para quem que vai essa produção? Como é que ela é distribuída? Quem é que vai consumir isso? Geralmente, a sociedade não escolhe assim, é para ele, para ela e para eles não. Mas implícito está em todo do jeito que você responder as primeiras três, geralmente está implícito para onde vai. E aí o que você pode pensar, assim, quais são as opções para fazer isso? Uma opção seria assim, só vou botar para acabar aqui, uma das coisas que a gente fala em economia, a gente acha que mercados é um bom jeito de produzir isso. Essa pergunta aqui já começa a ficar ideológico. Claro, você tem sua visão de vida, de como é que você acha que deve ser a sociedade, e pode ficar muito controverso. Então, uma das dimensões, tem várias dimensões, por exemplo, tem dimensão de meio ambiente, tem uma dimensão de a população presente versus a população futura, tem uma dimensão de regional, população de várias dimensões, mas uma dimensão é quanto que essas perguntas vão ser respondidas, que a resposta a essas perguntas vão ser, vamos usar o mercado, o poder do mercado, e quanto que vamos usar o governo. Essa é uma dimensão. Nos extremos, você pode ter uma economia que é só mercado, o governo não toma decisão nenhuma,
É mais ou menos... bom, eu volto depois. A outra dimensão é o governo. O governo decide absolutamente tudo, não tem mercados. Tem um burocrata, tem técnicos e tecnocratas e políticos e burocratas, e eles estão tomando essas decisões. Eles mandam as mensagenzinhas para cada fazenda, para cada indústria, para cada todo dia, as planilhas de quanto produzir, como produzir, para quem produzir. Nenhuma economia é esses extremos, né? A economia mais capitalista é só mercado, sempre tem governos com um papel bastante importante, e mesmo a União Soviética, mesmo a Coreia do Norte, não é isenta de mercados. O que a gente realça em economia é que mercados, sem entrar muito na ideologia, que já seria tema para outras disciplinas ou até para outras matérias, é que mercados têm um poder muito grande de agir em cima de informação, de coletar informação, que é crucial para responder essas perguntas bem e ter bons resultados, que deixa eu falar de outro jeito, para que suas respostas a essas perguntas tenham bons resultados em termos de bem-estar social e geração de riqueza, mercados são bons, porque é preciso muita informação. Informação sobre todas as escassezes que existem, os empecilhos, as dificuldades, informação sobre as preferências das pessoas e preferências que se alteram, se mudam, são afetadas uma pela outra. Então, mercados são bons em coletar essa informação, processar a informação e agir em cima. Burocratas, políticos, tecnocratas não são tão bons em fazer isso. Mesmo se eles forem bem intencionados, que nem sempre são, mesmo se eles forem competentes, que nem sempre são, né? Vocês veem, a gente vê isso todo dia. Então, por isso que é sempre bom usar mercados, porém, é claro que mercados falham, mercados podem ser cooptados justamente por essas outras pessoas, e pessoas mal intencionadas e incompetentes, ou muito competentes em serem mal intencionadas. Então, você sempre vai querer uma mistura dessas coisas, mas é muito importante essa ideia de que mercados... O que eu estou tentando falar aqui um pouco é que eu sinto que muitos de vocês, alunos jovens, vocês têm já uma prevenção muito grande contra mercados. Acham assim, mercados são ruins, mercados são malvados, mercados levam desigualdade, mercados acabam com o meio ambiente, mercados levam todo esse tipo de resultado perverso. E, na verdade, não é... Mercados respondem bem essas perguntas. O que você precisa de um arcabouço institucional onde os mercados possam funcionar e não sejam cooptados por pessoas por seus próprios fins. Pronto. Se alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso, pode falar, senão a gente passa já para o próximo assunto. Então, tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Ok, então, o próximo aqui é módulo 1, unidade 2, já era unidade 2, então continuação da unidade 2. Aqui não está realmente mudando, a gente vai continuar com oferta e demanda, mas a gente quer explorar umas propriedades das curvas de oferta e demanda. São propriedades bem importantes e muito úteis para responder esse tipo de pergunta que a gente estava vendo antes. Então, a ideia de elasticidades e suas aplicações. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ver aqui nessa parte aqui? O que é elasticidade? O nosso maior interesse vai ser a elasticidade de demanda. Oferta, a gente vai até falar um pouco a respeito, e é o mesmo conceito, mas não é tão importante para a gente aqui. Vários exemplos, e daí vamos aplicar elasticidades em tributação, em salários mínimos, em vários tipos de programas que o governo poderia usar e coisas que afetam o nosso dia a dia.
Então, o que é elasticidade? Bom, a gente viu agora a lei da demanda. A gente sabe, como eu falei, até qualquer criança sabe, é intuitivo, que quando aumenta o preço de um bem, a quantidade demandada cai. Quando cai a quantidade de preço de um bem, a quantidade demandada aumenta. Então, a gente sabe isso, que a curva de demanda é negativamente inclinada. Mas a questão é, diminuir por quanto? Quão sensível é a demanda à variação de preços? Né? Ou seja, pensa assim, se o preço aumentar 10%, de um bem qualquer, você sabe que você vai demandar mais daquele bem, provavelmente. Mas vai demandar, né, o preço aumentou 10%, desculpa, o preço caiu 10%, você vai demandar mais, ceteris paribus, mas quanto mais? Você vai demandar 10%, se o preço cai 10%, você vai demandar 10% a mais, ou você vai demandar mais, mas menos, só 9, 8, 7 ou 6%, ou você vai demandar mais do que 10% a mais, 12, 14, 15%. E a resposta é que depende dos bens, depende da elasticidade, depende de qual a elasticidade daquele bem. É estranho que a gente tenha escolhido a economia de chamar isso de elasticidade, porque seria muito mais intuitivo chamar de sensibilidade, de quão sensível, sensitividade, talvez. Sensibilidade parece ser coisa de mental, mas, sei lá, sensibilidade. Mas talvez a razão seja aquela vontade de fazer uma metáfora física, mecânica, né? Elasticidade parece uma coisa de física. Você puxa uma liga, ela é elástica, pode ser mais ou menos elástica. Mas então, se você pensar na sua cabeça, toda vez que fala elasticidade, que parece meio confuso, pensa sensibilidade. A gente quer saber qual é a sensibilidade da demanda, da oferta e das outras coisas, à variação de preços. E depois a gente vai fazer a variação de outras variáveis, como a variação da renda. Basicamente, a sensibilidade. Aí você pergunta assim, mas espera aí, se é sensibilidade, uma variação do preço, sensibilidade, então é a inclinação da curva. Que a inclinação da curva é isso que ela nos diz. Você aumenta o preço, aí você vai na curva, desce para o eixo horizontal e vê quanto que variou a quantidade. E, de certa forma, é isso mesmo. A elasticidade está captando a inclinação das curvas de oferta e demanda, só que não é bem a inclinação, porque a inclinação depende das unidades que você está usando no eixo, nos eixos. Se é cruzeiros, se é reais, ou se é centavos, ou se é dólar, ou Bitcoin, qualquer outra. A unidade, você pode mudar, você mudando a unidade, a inclinação varia. Então, a elasticidade, para se livrar desse problema de unidades, a gente trabalha com variação percentual. Se você aumentar 10%, em vez de falar assim, se aumentar o preço R$1, quanto que cai a demanda de arroz? Mas aí depende se eu fizer reais ou centavos ou dólar, ou a quantidade, se eu estou fazendo toneladas, ou quilos, ou libras, ou grãos de arroz. Você não está mudando nada nos dados, mas você está mudando a inclinação da curva porque você mudou as unidades. Para se livrar da maldição das unidades, de certa forma, vamos trabalhar com porcentagens. A gente aumenta 10%, em vez de aumentar R$1 o preço do arroz, vamos aumentar 10% e ver quantos por cento a quantidade cai. Então, a elasticidade vai ser isso, vai ser uma razão de percentagens. Isso se livra do problema das unidades, é sempre comparável, uma elasticidade é comparável com outra, porque todas estão em formas de percentuais, e por isso que não é exatamente a inclinação da curva. Mas, no fundo, é a inclinação da curva, é a inclinação da curva expurgada das unidades. Então, vamos ver várias elasticidades diferentes. E, em particular, a gente fala assim, elasticidade, preço da demanda. Ou elasticidade, renda da demanda.
ou a elasticidade de preço da oferta. O primeiro, elasticidade de preço, a gente quer saber a sensibilidade a variações de preço, ou a variações da renda, ou seja lá o que mais que está gerando a mudança inicial. E a sensibilidade do quê? Da demanda. Então, elasticidade de preço da demanda é quão sensível a demanda é a variações de preços. Elasticidade renda da demanda é quão sensível a demanda é a variações da renda. Tá? Elasticidade renda da oferta é quão sensível a oferta é a variações da demanda. Hoje a gente não vai, só vai ter tempo para elasticidade de preço da demanda, então vamos começar com isso, que é o que eu quero botar mais ênfase aqui, e eu acho que é mais importante mesmo. Então, a fórmula para calcular a elasticidade é bem simples, na verdade. A gente quer saber se eu variar o preço, se eu mudar o preço, eu vou botar isso no denominador. É só uma razão bem simples. Se eu variar o preço, e aí deixa eu escolher assim, uma porcentagem bem redondinha, porque eu que estou escolhendo quanto que eu vou variar preço, e aí eu olho no mercado e vejo o que acontece com a demanda. Então, deixa eu falar assim, 10%, que 10% é fácil fazer cálculo na cabeça, né? Então, ou faço 1%, ou 10%, ou 100%. Então, se eu aumentar o preço 10%, deixa eu usar 10%, porque variações de 10% acontecem dia a dia, né? Às vezes você vai numa padaria, compra um negócio, volta à tarde e aumentou 10%. É raro dobrar o preço das coisas de um dia para o outro, assim, de um ano para o outro mesmo, não dobra geralmente, sem inflação. Então, 10%. Se eu variar o preço 10%, se eu aumentar o preço 10%, quantos por cento vai cair a demanda? Se a demanda cair 10%, então a elasticidade de preço da demanda vai ser menos 1, porque é 10% embaixo, menos 10% em cima, porque caiu, então deu menos 1. Se for aumentar o preço 10% e a demanda cair 8%, então vai ser menos 8% sobre 10%, a elasticidade vai ser menos 0,08. Então, a gente vai ver que a elasticidade, geralmente, a elasticidade da demanda é sempre negativa, porque preço varia numa direção contrária da demanda, sempre negativa, e ela pode ser entre 0 e infinito, mas geralmente vai ficar entre 0, o importante é se está entre 0 e 1, ou se está acima de 1. E quando está acima de 1, vai estar... pode até ser 2, pode até ser 3, mas você não vai ter uma elasticidade de 10 ou 20 ou 100. Então, a elasticidade é geralmente entre 0 e 1 e talvez um pouquinho acima de 1. A gente vai ver exemplos e aí vai ficar claro. Então, essa exata fórmula que está aí em palavras, está aqui um jeito que você calcularia com números. Se você pegar uma curva de demanda, pega o preço inicial, P0, veja o preço vai aumentar, ele vai passar de P0 para P1, e aí eu vou dividir por P0. Essa é a fórmula de uma percentagem. Eu peguei o tamanho da variação, P1 menos P0, o preço depois menos o preço antes, esse foi o aumento de preço, mas ali tem unidades. Aí eu vou simplesmente dividir pelo preço inicial, e isso vai me dar a percentagem, a variação percentual do preço, e aí eu vou pegar a variação percentual da quantidade. A quantidade final, depois da variação do preço, menos a quantidade inicial, divididas pela quantidade inicial. Ou, um outro jeito de escrever é com esses deltas aqui. Delta simplesmente em matemática geralmente quer dizer assim, a variação. Então, a elasticidade preço-demanda é a variação da quantidade, variação percentual. Eu peguei a variação e dividi pelo preço inicial. Variação
se você fez cálculo, muitos de vocês estão fazendo cálculo, vocês vão aprender a tirar derivadas, vocês já sabem tirar derivadas. Aqui seria a derivada é justamente a variação da quantidade, infinitesimal, mas a variação, divididos pela variação dos preços. A gente vai ver exemplos numéricos, isso vai ficar mais claro. E, de novo, lembra, leia isso no Mankiw. Já mostrei como é que você acessa o livro do Mankiw na biblioteca. E essa parte, toda a parte de oferta e demanda, estática comparativa, elasticidade, está tudo lá. Então vamos pegar aqui uma curva de demanda. Deixa eu tirar isso aqui do caminho. Tá aqui uma curva de demanda, negativamente inclinada, tem os preços, as quantidades. A gente não sabe bem, não está escrito aqui as unidades, se é reais, dólares, centavos, o que é, se é toneladas, quilos, grãos, sacos, seja lá o que for, mas está aqui. Então, como é que eu calculo a elasticidade disso aqui? Então, eu escolho 2 pontos. Na verdade, você vai querer escolher 2 pontos bem próximos. Mas aqui, eu peguei esses aqui só para ilustrar. E deixa eu calcular aqui a elasticidade de preço da demanda. Então, vamos ver o preço. Só uma coisa aqui. Aqui tá faltando uma coisa. Eu não deixei claro qual que é o preço, qual que é o ponto inicial, qual que é o ponto final. Vamos supor que esse aqui é o ponto inicial. Tá? Então, o preço passou de 6 para 4, o preço caiu. Então, põe aqui 6 menos 4, que dá 2, divididos pelo preço final, que é 4. Então, 2 sobre 4 é 2. E aqui a mesma coisa com quantidade. O ponto inicial é esse aqui, o final é 10. Desculpe, aqui eu acho que eu fiz errado. Se esse aqui é o ponto inicial e esse é o final, então o preço final é 4 menos 6, dá menos 2 sobre o preço inicial, que é 6, menos 2 sobre 6. Quer ver? Deixa eu fazer o seguinte. Eu acho que eu só falando assim fica mais confuso. Acho que eu tenho um exemplo. Aqui tem um exemplo mais completo. Acho que o primeiro eu mostrei só para introduzir. Vamos fazer aqui, porque aqui está escrito e aqui vocês conseguem ver. Então, aqui está claro que preço inicial, P0, preço final, P1. Quantidade inicial, quantidade final. Está aqui a curva de demanda. Vamos calcular a elasticidade de preço da demanda. Está aqui a nossa fórmula. Variação percentual na quantidade divididos pela variação percentual no preço. Então, vamos aos números. Q1, 180, menos Q0, 90, divididos pelo Q0. Então, 180 menos 90, 90 sobre 90 dá 1. Aqui em cima, numerador. E nos preços, P1, a forma aqui, P1 menos P0, então 30 menos 60 sobre 60. Então, dá menos 30 sobre 60, dá menos 0,5, e se eu fizer essa divisão aqui, deu menos 2. Essa aqui deu uma elasticidade, essa curva de demanda, naquele ponto, naquela região ali, tem uma elasticidade de menos 2. Isso quer dizer que, se eu aumentar o preço 10%, a quantidade cai 20%. Então, daqui a pouco eu vou falar, mas isso é muito ou é pouco? Como é que a gente sabe? E a gente vai ver que a gente vai classificar elasticidades em bens elásticos e bens inelásticos. Né? Então, bens elásticos são bens muito sensíveis a preço. Bens inelásticos são bens mais insensíveis a preço. Deixa eu ver se é isso que eu tenho agora. Tá aqui. Classificação de elasticidade. Então, se o resultado final, quando se fizer esses cálculos aqui, depois a gente vai ter outros exemplos em que a elasticidade vai dar entre 0 e menos 1. Mas se a elasticidade, preço da demanda, for maior do que 1, aqui tem uma dificuldade que sempre acontece com elasticidades.
a gente, às vezes, como todo mundo sabe que uma elasticidade de demanda é negativo, às vezes a gente omite o negativo. A gente fala assim, a elasticidade é maior do que 1. A gente, como? A elasticidade de demanda maior do que 1? É positiva e maior do que 1? Não. É que, para encurtar as coisas, como todo mundo sabe que uma elasticidade de demanda é negativa, a gente fala em módulo, em valores absolutos. Quando eu falo que é maior do que 1, na verdade eu estou dizendo é menor do que menos 1. Numa linha menor do que menos 1. Então, aqui, o certo aqui seria dizer assim, se a elasticidade de preço da demanda for menor do que menos 1, é uma demanda elástica, uma demanda sensível. Você aumentou o preço 10%, a demanda caiu mais do que 10%. Ela é muito sensível. Um choque de preço de 10% levou um choque de oferta, não, uma queda na demanda maior do que aqueles 10% nos preços. E tem o contrário, tem, às vezes, a elasticidade de preço da demanda entre 0 e menos 1. Em módulo, seria entre 0 e 1. Então, aqui os preços subiram 10%, a demanda caiu, sim, ela caiu, mas ela caiu menos do que 10%, caiu só 6%, digamos. É uma demanda de 0,6%. Então, é um bem que não é muito sensível a variações de preço. É um bem inelástico. Se tem bens elásticos e tem bens inelásticos, ou jeito melhor de falar, se tem bens com demanda elástica e bens com demanda inelástica, deve ter algum ponto no meio em que, se o preço subir 10%, a demanda cai exatamente 10%. E tem. A gente chama isso de demanda, elasticidade unitária. Sabe? Acima de 1, em módulo, é elástico, abaixo de 1 é inelástico, e se for exatamente 1, é demanda unitária, elasticidade unitária, mas dificilmente vai dar exatamente 1 de novo. Então, é mais um ponto de inflexão. Vamos ver exemplos, que com exemplos isso aqui fica melhor. Vamos ver uma demanda elástica. Primeiro, a gente já viu uma demanda elástica, mas vamos ver uma, e depois vamos ver uma inelástica. Então, aqui eu botei uma absurdamente elástica. Então, o preço, usando a fórmula toda, eu não vou fazer os cálculos todos, isso aqui é bem simples, né? Você tem P0, P1, Q0, Q1, pluga eles na fórmula. Ou nem precisa da fórmula. Veja a variação percentual do P0 para o P1, põe no denominador, veja a variação percentual do Q0 para o Q1, põe no numerador, divide o numerador pelo denominador e vê o que dá. Nesse caso aqui, deu menos 6. Lembra, a partir de 0 até menos 1 é inelástico, de 0 até menos 1 é inelástico, e de menos 1 para menos infinito é elástico. Então, esse aqui é menos 6, é bastante elástico. É uma demanda muito sensível. Se o preço sobe uma certa quantidade, a quantidade cai 6 vezes aqui. É difícil ter, na realidade, um preço tão sensível assim, mas por exemplo, e como é que você, olhando o gráfico, como é que você reconhece? Quando você bate o olho no gráfico, como é que você sabe? Como um macete, é que, na verdade, depende das unidades. Mas se você vê uma curva de demanda muito deitada, e você vê que essa aqui está bastante deitada, muito horizontal, então é um bem elástico. E faz sentido, porque se ela é muito horizontal, qualquer pequena variação de preço vai dar grandes variações na quantidade. Né? Grandes variações na quantidade quer dizer que você é sensível a preço. E o inverso disso é uma demanda muito vertical, inelástica. Professor, pode explicar de novo como que a gente consegue ver batendo o olho? Eu não entendi direito. A regra é bem simples. Se a curva de demanda é horizontal, mais horizontal, é elástica. Se é vertical, é inelástica. Então,
assim, só como um macete, seria isso. O jeito correto de fazer, o jeito mais matemático de fazer, calcula a elasticidade. Se ela estiver entre 0 e -1, é inelástica. Se tiver entre -1 e infinito, né, ou se tiver, na verdade, abaixo de -1, menos 1.1, 1.2, 1.3, menos 1.4, menos 2, menos 5, menos 6, aí ela é elástica. Mas o jeito de pensar, a lógica é essa. Se ela é muito vertical, o que isso quer dizer? Ó, você pode pegar o preço e subir ele muito, se sobe, dá um aumento absurdo de preço, dobra ele de preço, triplica ele de preço, mas a quantidade não vai variar muito. Repara que toda a parte relevante da quantidade está aqui, não está variando muito, está variando pouco. Se a curva fosse muito deitada, imagine na sua cabeça deitar essa curva aqui, vira ela e deita ela assim, faça ela bem horizontal assim, aí uma pequena variação de preço ia levar grandes variações da quantidade. E talvez o melhor jeito de pensar sobre isso é vamos ver listas de bens elásticos e bens inelásticos e vamos se perguntar, a gente não vai fazer isso tudo hoje, mas nas próximas aulas, vamos perguntar o que é dos bens, qual é a característica dos bens que fazem eles serem elásticos ou inelásticos. Então, só como uma intuição, depois a gente vai ver os bens e ver exemplos, mas alguém consegue pensar em que tipo de bens teria uma demanda inelástica? Que tipo de bem que você consome hoje, que mesmo se ele subir, ele dobrar de preço, ele triplicar de preço, mesmo assim você vai continuar comprando? Talvez você vai resmungar, você vai ficar chateado, mas mesmo assim você vai comprar. O gás de cozinha. Ótimo, excelente. Eu não tinha pensado nisso, mas gás de cozinha é um bom exemplo. Sobe o preço, por quê? Porque você tem que cozinhar, né? E aqui que está a chave. Você tem poucos substitutos. Você podia até sair, pegar lenha, mas onde é que você vai achar lenha e fogo e tudo? Você tem poucos substitutos. Então, você vai claro que o preço subindo, você vai comprar menos gás, você vai procurar substitutos, mas especialmente no curto prazo, talvez eventualmente você vai poder comprar um fogão a eletricidade, mas ali, naquele momento, você vai ter... Então, esse exemplo é muito bom. Outro exemplo, talvez, pega um exemplo bem radical, você toma um remédio que você precisa desse remédio. Se você não tomar o remédio, vai ser muito ruim. Vai morrer, vai ter reações horríveis, e o remédio aumenta muito de preço. O remédio subiu de preço, você vai ter que comprar. Se não tem, a sua demanda por aquele bem é inelástico. Ela é insensível a preço. Não é que é insensível que você não está... não estou sentindo, nem percebi que subiu. Você percebe que sobe. É ruim, você vai ter que abrir mão de outras coisas, fazer esforço para ganhar mais dinheiro, mas você vai continuar comprando aquele bem. E um bem elástico. Qual seria um exemplo de um bem elástico? Na verdade, a maioria dos bens são elásticos. A gente vai ver exemplos daqui a pouco, mas é um bem que tem um substituto muito próximo. Então, digamos assim, que você gosta muito de beber refrigerantes cola. Coca-Cola, Pepsi-Cola. Você adora aquele negócio que toma de manhã até de noite. E aí o preço sobe bastante. E aí você diz assim, poxa, mas subiu muito o preço dos refrigerantes cola, o que eu posso fazer? Não, para tomar Guaraná. Vai ver que se o preço do Guaraná não subiu, ou dos refrigerantes de laranja, ou então de não refrigerantes, de chás ou de água, né? Então, se subir muito o preço dos refrigerantes cola, a sua demanda é sensível.
Você tem substitutos? Eu vou tomar Guaraná em vez. Eu até prefiro Coca-Cola, mas eu vou tomar Guaraná porque não é tão diferente, tem muito açúcar, tem muitas bolhas, me faz arrotar, então é quase a mesma coisa, né? Então, você tem muitos substitutos. A gente vai ver mais isso na próxima aula, mas a chave é se tem ou não tem substitutos próximos. Qualquer bem que tenha substitutos, você é sensível ao preço. O preço subiu, você corre para o substituto. Qualquer preço que não tem substitutos, você tem uma demanda inelástica. O preço sobe, você reduz um pouco, mas você vai continuar comprando. Tá, tá bom, eu vou parar aqui, então. Vou deixar aqui. A gente vai continuar na próxima aula, vou ver exatamente isso. Esse slide é muito importante. São os fatores, aqui tem 4 fatores que tornam bens elásticos ou não elásticos. E o primeiro, é o mais importante lá, que é o que eu falei agora, se tem ou não substitutos. E os outros a gente vai ver depois que são variantes em torno dessa ideia de substitutibilidade. Então, vou parar aqui. Mais alguma pergunta, alguma questão? De novo, eu realmente recomendo que vocês leiam o Mankiw. Eu sei que nessa parte da disciplina, assim, acontece assim, no começo todo mundo aparece, todo mundo faz as coisas que a disciplina está começando. Aí você fica a vida atrás de um monte de coisas, as outras disciplinas chamam sua atenção e estão exigindo coisa de vocês. Mas assim, então eu vou parar de me preocupar com isso, porque não tem nenhum controle por enquanto. Normalmente a gente já teria tido um controle, que teria 5 controles, mas por causa da pandemia, online, essas coisas, dificuldades, dessa vez só tem 3. Então o primeiro controle vai ficar ainda para frente. Aí você está assim, essa disciplina não preciso fazer nada por enquanto, porque não está acontecendo nada. Mas não é verdade, é muito importante. Veja quantos conceitos a gente viu hoje. Não é nada tremendamente complicado, mas é conceito em cima de conceito, e aplicar, e exemplos, interpretação. Então, é importante vir para a aula, claro, mas ler também isso aqui. E depois vai ter exercícios com os monitores e eventualmente o controle. Então, leiam no Mankiw essa parte de oferta e demanda, e depois entre já nessa parte de elasticidades. Essa é a parte que eu mais gosto da disciplina como um todo. Eu acho a mais poderosa, microeconomia básica, assim, que daí ela é muito útil para você. Então é isso. Se não tem perguntas, a gente se encontra então segunda-feira. Tudo certo. Obrigada, professora. Até segunda. Tchau.